Eu quero aqui compartilhar um texto da Palavra de Deus para todos os meus irmãos que nos acompanham nessa manhã. Muito bom dia. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa invadir a tua alma. E saiba que pela fé, aquilo que não estiver bem, vai ficar bem. Acredite nisso. Uma pergunta à base de raciocínio de cada um de nós. Até que ponto você tem levado a sério a palavra que Deus revela a você? Eu aqui só sou um instrumento para poder transmitir a você a palavra vinda de Deus. E Deus, Ele falou comigo nesta manhã e eu quero compartilhar um tesouro com você. Compreenda isso, acate isso para a tua vida, porque isso fará toda a diferença. Se você tem acesso aí, o seu exemplar bíblico, abra em Mateus capítulo 7, versículo 24. E vamos ver o que Deus vai tratar conosco a partir desse momento. Diz assim, olha, Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabemos que quando Jesus ele andou aqui em vida, aqui na terra, por onde ele andava, multidões o acompanhavam. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas e recebia instruções acerca do reino dos céus. Preciosidades, pérolas vindas de Deus, através de ensinamentos. E Jesus ele gostava muito de ensinar através de parábolas, de linguagem figurativa. E esse texto aqui ele vai nos falando nessa manhã de uma linguagem figurativa. Então aqui vem falando da parábola dos alicerces, das bases, né? Vem nos dizendo esse texto que eu acabei de ler que o homem que ouve as palavras vindas de Deus e as pratica, ele é semelhante a um construtor, a um homem prudente que edifica uma casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. Porém, em contrapartida, aí na sequência desse texto, dessa narrativa bíblica, vai dizer que aqueles que ouvem as palavras de Deus e as não praticam, ele é semelhante a um construtor, a um homem insensato que edifica uma casa sem uma base sólida de sustentação daquela casa. E na sequência vai dizer que, dependendo daquilo que se usa na base da edificação da casa, ela vai aguentar os ventos, as chuvas e os rios. Porém, se tiver na base da areia, vai vir a chuva, o vento e os rios vai combater contra aquela casa e grande vai ser a sua queda. Então aqui nós temos que aplicar esse texto, essa parábola para a vida de cada um de nós. Aí eu já começo a introduzir para mim e para você. Aqui eu não estou falando de casa física, de moradia, eu estou falando da sua vida, da minha vida. Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, ele é semelhante a um homem prudente, um construtor, que edifica uma casa, mas com base da obediência. Mas aquele que ouve somente e glorifica, até se emociona, mas ele não pratica, ele é semelhante a um homem que é insensato, imprudente, que edifica uma casa sobre a areia. Quem é que vai na sã consciência edificar uma casa sobre a areia? Vai tombar, não tem jeito. Aqui nós aplicamos para a vida de cada um de nós. A vida de cada um de nós é essa casa aqui que está falando. Sendo que ela pode ser edificada na obediência ou somente no ouvir e não praticar. Que é semelhante àquele que edifica na areia. Porque cada um de nós, como seres humanos, nós não estamos livres de nenhum tipo de acontecimento. Pode morrer alguém, você pode se frustrar, você pode se decepcionar, você pode se entristecer. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis o quê? Aflições, desconforto.
situações que vão fugir do teu controle, mas não do controle de Deus. E a base, neste momento, vai fazer toda a diferença. Quem sabe você tem passado uma luta além daquilo que você deveria passar. Mas não é por conta da vontade do adversário das nossas almas, e nem muito menos por uma orientação de Deus. É simplesmente pelo fato de você ouvir a palavra e não praticar. A tua vida está na areia, não tem base. E não é ninguém que vai, o pastor, um bispo, quem quer que seja, que vai obrigar você. É a tua própria conduta de comportamento que vai dizer se você está na areia ou na rocha. Pense nessa manhã. Quando fala de tombar a casa aqui, vir os rios, os ventos e as chuvas e bater sobre aquela casa que está na areia, não tem base, ela vai cair, vai tombar e grande vai ser a queda. Se você não tem base de obediência no que Deus te ensina pela palavra, ei, você está fadado ao erro, ao fracasso, à decepção, à frustração, à agonia, à falta de paz, à tristeza. É isso que você quer para a sua vida? É claro que de maneira inteligente você vai dizer que não. Mas e as tuas condutas de prática? Como é que estão? No trato, no falar, no agir, no se comportar? Porque tudo Deus ele nos ensina pela palavra. A Bíblia nos ensina, não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Quando é que você vai ter condições de fazer isso? Quando você tiver obediência pela palavra. A Bíblia diz, se o teu inimigo te chamar para caminhar 1 milha, não caminhe 1, caminhe 2. Então se o inimigo te pedir o que comer, dê a ele. E também dê o que beber a ele. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, verso 1, que a palavra branda, ela acalma o furor, mas a altiva ela suscita a ira. Também a Bíblia vai dizer que nenhuma exortação de imediato ela é aceita de bom agrado com alegria, mas depois vai produzir um fruto pacífico de vitória naquele que foi exercitado pela exortação. Então nós temos que compreender e obedecer. O tesouro, louvado seja Deus, na minha vida e na tua vida, está na prática, porque senão você está edificando a tua casa na areia. Você é imprudente, você é incoerente, você é insensato, você não é sábio. Tem que pedir para Deus, Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Me ajuda a praticar os ensinos eternos que o Senhor tem me ensinado. Essa leitura aqui, figurativa, entendemos o quê? Que as casas podem ter até aparências iguais. Mas o que vai determinar se vai aguentar na hora da luta ou não é a base. Eu te pergunto, a tua base hoje, a tua vida, o teu casamento, os teus projetos, os teus sonhos, aonde estão? Na areia ou na rocha? Na rocha, obediência. Na areia, na desobediência. Ouve, tem muito conhecimento, mas não pratica. Vem o vento e derruba. Não é eu que estou falando, é a palavra. É por isso que muitas pessoas não aguentam. Porque não estão dentro da obediência, da rocha, da base da obediência. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Em que nível, pastor? Em níveis gerais. No trato, no comportamento, na ação, na reação, na edificação, no teu ministério, no teu casamento, no teu profissional, no teu emocional, no teu espiritual, no teu ministerial. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fuja dos turbilhões do dia a dia. Ouça a palavra, medita na palavra do que Deus te ensina. Porque são palavras de vida eterna e vai fazer de você um campeão, uma pessoa abençoada, de boa reputação, um bom renome, um bom caráter, e Deus ele vai ser glorificado na sua vida. Quando a pessoa não obedece às palavras,
ele é imprudente, ele chega a ser um nécio, uma pessoa indota, uma pessoa incondicional. Aplique as palavras que Deus te ensina, porque vai vir luta. Vai, pastor? Vai, a Bíblia está dizendo. Que vem os ventos, vem o rio, você acha que isso é o quê? É luta. É prova, é decepção, é sofrimento, é traição. São situações que vão querer analisar, fazer uma análise criteriosa de que base que você está sustentado. Você não está imune. Eu não estou imune a nenhum tipo de situação. Pode explodir uma situação de uma hora para outra, ou até mesmo uma guerra. Está preparado para a guerra? Porque no meio da guerra espiritual você está. Estou, pastor? Tá, porque Paulo diz que a nossa luta ela não é física, ela é uma luta espiritual. Nas regiões espirituais, nós estamos numa guerra. E hoje, como é que você está? Pratica a palavra. Não seja só um conhecedor. Porque na hora que a casa começar a cair, não tem o que fazer. É só contemplar a casa caindo. Literalmente. Não deixa a tua casa cair. Não deixa os teus projetos ruírem. E pelo texto, quer saber? O diabo não tem nada a ver com isso. É você que tem, é eu que tenho. Você não obedece a palavra e quer colocar na conta do diabo? Você tem que colocar na tua conta, que é desobediente. Aí vai vir a luta, pastor, mas isso, mas você é obediente? Você tem foco nas coisas de Deus? Você está enquadrado lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscando em primeiro lugar o reino. Você está dentro da palavra quando diz assim, se você tiver o que se cobrir e o que comer, estejais vós satisfeitos com isso, ou você quer acumular tesouros aqui? Se você está contra a palavra e na desobediência, pode se preparar que a queda está preparada lá na frente. Porque Deus ele abate aqueles que não estão focados nele. Louvado seja Deus, é Ele que exalta o humilde e abate o soberbo. Aquele que quer, a queda está lá na frente, vai ficar tudo aí. Obedeça a palavra, se abrace com a palavra, leia a palavra, medite na palavra e obedeça na prática a palavra. Assim você vai estar edificando a tua vida na rocha. Você que sabe da sua vida como é que está. E na hora que a casa estiver caindo, não adianta chamar pastor, não adianta chamar padre, não adianta chamar bispo, não adianta chamar profeta, trompeta, não adianta chamar ninguém. A casa caiu, é porque tinha desobediência. Está no texto aí, leia o texto, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, leia aí com calma, com carinho e muita atenção, porque isso fará toda a diferença na minha vida e na tua vida. Sustente-se na obediência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto por essa palavra maravilhosa de encontro nas nossas vidas. Perdoa-me pelos meus pecados, erros e falhas, que as tuas misericórdias estejam sobre nós, hoje e sempre. E que possamos edificar a nossa vida na obediência, porque sabemos que não estamos isentos nem imunes de lutas e provas e de adversidades, mas que possamos continuar firmes, constantes e abundantes na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo para o canal Pastor Adailton Fonseca, Café com Bíblia. Comente, faça um comentário, faça uma crítica. Em nome de Jesus Cristo, você que ouviu até o final esse vídeo, se edificou a tua vida, se podemos melhorar em alguma coisa, na iluminação, em nome de Jesus. Mas o principal, obedeça o que Deus falou para você. Deus abençoe, um beijo no teu coração.